Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Meu nome é Marco Hissatomi, estamos aqui nessa disciplina de processos de negócio e software, né? Com ênfase também em engenharia de software. Estou aqui com a professora Poliana, estamos então iniciando a nossa disciplina, né? Que são 4 encontros. A minha formação eu sou especialista em desenvolvimento gerencial e gestão da qualidade. Então, estamos aqui com a Poliana. Poliana, por favor. Eu sou a professora Poliana. Resolvemos fazer essa aula em conjunto, porque quando a gente fala em processos de negócio e software, e já entra nesses conceitos de engenharia de software, então é um conceito muito profundo, né? Que tem muita teoria. Então, a forma que a gente quis trabalhar com você em conjunto seria mais para deixar a aula um pouquinho mais dinâmica, tá certo? Bom, antes da gente dar sequência no nosso material, eu queria falar um pouquinho dos nossos fóruns, certo? Nós fizemos 2 fóruns para vocês. Um fórum é para a apresentação de vocês, para a gente poder conhecer um pouquinho dos nossos alunos, já que vocês estão iniciando no curso também, com nós professores, né? Então, esse fórum vai ser para vocês se apresentarem. E o outro fórum é para a gente discutir um pouquinho sobre metodologias ágeis e tradicionais. O nosso fórum está muito bom, tem bastante postagens lá dentro também. Tem participação dos tutores de vocês, tutores eletrônicos e de sala também. E a gente conta com a participação de vocês, que vocês consigam participar um pouco mais. Nós também vamos entrar para contribuir com vocês também. Mas o que eu queria falar? Eu queria já parabenizar o aluno Rafael Cataldo, de Petrópolis. Ele fez um comentário bem interessante quando a gente fala desse paralelo entre tradicional e ágil. Ele falou no sentido de trabalhar, de fazer um mix. Então, eu gostaria que vocês também participassem desses fóruns e comentassem desse mix, que seria o quê? Trabalhar das duas formas, tanto ágil quanto tradicional, tá certo? Aguardo a contribuição de vocês também. Vou passar para o Marco e depois ele me devolve, tá certo? Bom, dando continuidade, né, da mesma forma que a Poliana ressaltou aí o fórum, eu também tive dando uma olhada no fórum e eu percebi uma postagem muito bacana do Fabrício de Tucuruí. Ele falou o seguinte, que a metodologia, né, como a gente vai comentar bastante, nós vamos conversar bastante, vocês vão estar estudando bastante em relação à metodologia de desenvolvimento de sistemas, ele disse o seguinte: a metodologia é importante, mas não é o ponto fundamental, ou seja, somente usar a metodologia não significa que nós vamos ter qualidade no desenvolvimento. Está corretíssimo, Fabrício, muito bem pela postagem. Então, vamos colaborando no fórum, vocês vão estar conhecendo melhor todo o conteúdo em relação à nossa disciplina, também no fórum. Bom, vamos para a aula então. O primeiro slide nosso é o objetivo desta aula, tá? Então, vamos lá, nós vamos, a partir dessa primeira pergunta, ou seja, dessa pergunta, por que surgiu a engenharia de software? Então, nós vamos responder essa pergunta durante a nossa aula, tá? Então, durante esses 4 encontros que nós vamos estar trabalhando, nós vamos estar foco em processo de negócio, software e engenharia de software. E na aula de hoje, especificamente, a gente vai estar trabalhando com o ciclo de vida de software. Isso é um ponto fundamental para nós, ou seja, o ciclo de vida é quando o software começa, quando que ele está em desenvolvimento e até quando ele continua, né, necessitando dos cuidados da equipe de desenvolvimento. Então, nós vamos estar falando do ciclo de vida de software. E também como escolher o melhor modelo de desenvolvimento. Aqui a gente vai estar dando foco também na qualidade, né, em relação ao modelo de qualidade, ok? Bom, vamos prosseguir a nossa aula então. No próximo slide, vamos falar sobre o histórico de software. Pessoal, o mais importante aqui é o seguinte: como a nossa disciplina é falar de engenharia de software, nós vamos estar ressaltando assim, o porquê da engenharia, né? O porquê que começou a engenharia de software, como que se levou a aplicar isso, quais são as metodologias e tudo mais. Bom, no slide mostra o seguinte: histórico de software. A gente dividiu aqui em 4 eras, ou 4 fases, né? Essa primeira aqui, na década de 50, 60, a gente está ressaltando o seguinte, que os aplicativos normalmente eram sob encomenda, ok? O que significa isso?
As aplicações eram voltadas para as empresas somente de uma organização, ou seja, o software era desenvolvido somente para uma organização especificamente, não era algo que poderia ser desenvolvido para ser aplicado em várias organizações ou várias empresas ao mesmo tempo, ou seja, com o mesmo software, com o mesmo aplicativo, a gente poderia estar atendendo, né, várias empresas, que é o que acontece hoje, né? Bom, então só para vocês entenderem, naquela época existia complexidade? Existia, mas se preocupava somente com uma organização. E uma das características também naquela época lá é alta customização e pouca reutilização. Ou seja, como era voltado para uma organização, a customização era especificamente para a regra de negócio daquela organização, daquele grupo de usuários. Seguindo para o próximo slide, ainda continuando no histórico, a gente vai falar, nessa fase aí, o que aconteceu? Começou a surgir sistemas de multiusuários, sistemas que várias pessoas estavam utilizando ao mesmo tempo. Então, aqui começaram a concorrência também em sistema e concorrência de informação. Tá? A aplicação em tempo real. Então, ao mesmo tempo que uma pessoa atualizava uma informação, outras também tinham acesso à informação. E também começaram a surgir os sistemas de banco de dados, onde o banco de dados sempre ficava disponível com as informações para vários usuários ao mesmo tempo. Baixa manutenibilidade do software. Ou seja, a partir desse momento, as pessoas não precisavam estar desenvolvendo ou então fazendo uma manutenibilidade muito grande naquele software. Continuando na próxima década ou próxima era, a gente tem sistemas distribuídos em tempo real, redes locais e globais. O que é isso? Aqui surge então o início de sistemas que são sistemas em várias organizações e também com várias funcionalidades ao mesmo tempo. Logicamente, contribuídos aqui pela tecnologia das redes, né? E as regras de negócio, pessoal, com maior complexidade. Então, na década de 80, surgiu então várias aplicações com complexidades maiores, não só de cálculo, mas de concorrência, de possibilidade de vários usuários estarem usando aplicações concorrentes. Logicamente, aqui permaneceu os bancos de dados, sistemas de banco de dados, eles foram fundamentais para que isso fosse possível. Continuando no próximo slide, na década de 90, aqui começaram então a surgir as redes neurais e artificiais, ou seja, aqui alguns sistemas já poderiam ser um pouco mais inteligentes e ele mesmo poderia estar decidindo por algum critério, alguma parametrização, de acordo com o histórico do próprio sistema, ou seja, captação de informações ao longo do tempo em que as pessoas, o próprio sistema poderia estar decidindo, ajudando a decidir por um problema ou para uma solução mais adequada. Então, o surgimento da computação paralela, o uso da internet, a internet aqui no caso foi fundamental para espalhar, para disponibilizar sistemas e aplicações, né, com várias pessoas, com pessoas de níveis diferentes, com realidades diferentes, ou seja, uma globalização propriamente dita. E aqui também o software de inteligência artificial, conforme a gente já comentou também. Bom, seguindo, nós vamos falar um pouquinho da composição do software. O que é composição? A gente dividiu basicamente o software, ele está separado em 3 itens, né? As instruções, a estrutura de dados e a documentação. Vamos por slide aqui. O que seria a instrução? Instrução nada mais é do que o programa. Então, vocês que estão nesse curso, vocês vão estar fazendo programas, ou seja, programando, né? Com uma linguagem de programação propriamente de acordo com a necessidade de vocês, desenvolvendo um sistema. Esses programas são executados no computador, na qual geram, através do quê? Executam as funcionalidades de acordo com a regra de negócio. Então, quando a gente vai fazer o levantamento de dados,
conhecer o negócio da empresa na qual a gente vai desenvolver o software, a gente vai traduzir isso tudo em programa. E a gente está falando aqui, então, composição de um software, o que, que é? É a instrução, então é a programação em si. Tá? Então, essa programação vai estar executando uma função dentro, né, do computador, que é o que vocês vão estar desenvolvendo. O próximo item aqui é a estrutura de dados. Esse ponto é fundamental, porque é aqui que vocês vão conseguir, então, gerar informações. No início, vocês vão modelar como que esse banco vai estar construído. E essas informações vão ser geradas por quem? Pelas próprias instruções, de acordo com os inputs dos usuários. Né? É isso que vai acontecer também. Então, aqui é a possibilidade de várias pessoas, né, além dos programas, manipularem adequadamente a informação, as pessoas vão ter acesso consultando, então, nesse banco de dados. Inclusive, aqui, uma das imagens que a gente está mostrando aqui, também usada na nossa área, que é um símbolo de banco de dados. O outro item é a documentação, né? Então, o ponto importante, que é um dos componentes do software, são os documentos que descrevem a construção, operação e uso do programa. A gente está separando em 3 pontos aqui, que é como desenvolveu, como que vai se comportar o sistema e como que o usuário final vai utilizar esses programas. Então, são as documentações existentes para que o software fique completo. Então, são 3 itens aí fundamentais que compõem o software, ok? Tem um comentário ali de Santa Luzia. O que é regra de negócio? Pessoal, a gente comentou rapidamente regra de negócio, mas basicamente são funcionalidades de uma organização. Eu vou dar um exemplo bem prático. Vocês talvez conheçam aí uma locadora de vídeo ou uma locadora de veículos. Quando a gente vai numa organização dessa ou numa empresa de locação de veículos, existem algumas regras. Por exemplo, em relação à quilometragem, em relação ao uso de, por exemplo, tarifas diferenciadas em relação a alguns componentes do veículo, ar-condicionado ou então airbag. Existem algumas tabelas em relação a isso. Isso tudo é regra de negócio. Então, cada necessidade da empresa, ela se traduz em regra de negócio. E isso tudo pode ser executado pelo operador, né, no momento em que ele está contratando e tudo mais com o cliente, e também pode estar traduzindo isso no sistema. Então, aquelas instruções que vocês vão estar desenvolvendo em programas, vocês podem estar colocando isso, né, de acordo com as necessidades da empresa, a necessidade do usuário final, que são essas regras de negócio. Bom, vamos continuar então falando um pouquinho das características de software. Vamos para o slide. Após configurado, ocorre a estabilização do software. O que eu quero dizer com isso? Pessoal, uma característica importante do software é o comportamento dele enquanto desenvolvimento, tá? Enquanto está em desenvolvimento e depois enquanto está em produção. O que é estar em produção? São aqueles sistemas que usuários já estão, né, operando, usufruindo das regras de negócio que foram implementadas para que o software traga os benefícios necessários. Então, qual que é a característica de um software? Basicamente é o seguinte: a partir do momento que ele entra em produção, né, a gente diz o seguinte: ele passa por um momento de configuração, ou seja, ele fica adequado às necessidades daquela organização. Para que acontece? Por que a gente faz isso? A configuração vai trazer estabilização. Estabilização significa o seguinte: poucos erros e também cálculos corretos, relatórios corretos, todas as regras funcionando adequadamente conforme a necessidade da empresa. Esse é um ponto bem importante. No segundo momento, a gente diz o seguinte: a cada modificação eleva-se os índices de falhas. Pessoal, na característica de software, o que acontece é assim: as mudanças que acontecem nas instruções, baseado nas regras de um negócio também, conforme a gente falou agora há pouco, vamos supor, eu tenho uma regra de negócio que diz:
a cada quilômetro rodado aumenta-se R$ 2,00 ou então 20 centavos na alocação do veículo. Então eu faço essa programação, está tudo correndo bem, eu fiz essa configuração e está estável. O sistema está estável? Tá. Ele está calculando de acordo com o necessário. A partir do momento que eu faço alguma mudança, por exemplo, além dessa tarifa, eu vou dizer assim, olha, a cada quilômetro rodado custa-se 20 centavos mais 2 centavos, alguma coisa relacionado ao tempo de uso do carro, por exemplo. Por alguma regra de mudança, por alguma mudança de estratégia da empresa, eu tenho que mudar o meu sistema colocando mais um C, mais um ifzinho lá na instrução, não é verdade? Então, a partir desse momento, o que eu estou fazendo? Estou modificando o software. A partir do momento que eu modifico, eu posso estar aumentando esses índices de falha. Isso é o que acontece num software implantado, num software desenvolvido, ok? O terceiro ponto aqui é, ao longo do tempo, a curva de falhas continua aumentando. Por quê? Porque existe aí várias modificações ao longo do tempo. A partir do momento que existem as modificações, cada modificação que aconteça vai trazer um nível de falha um pouco maior. É isso que a gente vai demonstrar aqui nesse gráfico. Vamos para o próximo slide, vou mostrar nesse gráfico aqui. Vocês podem perceber que na primeira curva aqui embaixo, que está mostrando, então, no primeiro gráfico aqui, ao longo do tempo, eu tenho o índice de falhas que cresce aqui e o tempo aqui embaixo à direita. Então, a partir do momento que eu tenho uma estabilização, eu vou conseguindo uma estabilização em função de configurações e tudo mais, ao longo do tempo, isso se torna um sistema cada vez mais estável. Agora, na segunda curva aqui, ao dentro, vai acontecendo a mesma coisa até o momento que existe uma mudança. Então, a partir desse momento, ocorreu uma mudança, o nível de falha vai subir, porque o meu software modificou, até ele ser estabilizado, ele vai ser estabilizando com o tempo, até o próximo ponto de falha. Então, é dessa forma aqui que a gente percebe, né? Isso está no livro do Pressman e também no livro do Somerville. Existe essa tendência, que é a curva real, como eles dizem, né? Que o software tem uma falha aqui que vai crescendo, ou seja, o índice de falha vai crescendo ao longo do tempo. Ok, pessoal? Bom, a gente vai dar uma paradinha aqui, tá? Para a gente assistir um vídeo e depois a gente volta com comentários. Se vocês tiverem qualquer dúvida, qualquer sugestão, pode mandar no chat que a gente vai comentar logo após o vídeo. Um grupo de cientistas colocou 5 macacos numa jaula. No centro puseram uma escada e sobre ela um cacho de bananas. Quando um macaco subia a escada para apanhar as bananas, os cientistas lançavam um jato de água fria nos que estavam no chão. Depois de um certo tempo, quando o macaco ia subir a escada, os outros enchiam-no de pancadas. Passado mais algum tempo, nenhum macaco subia mais a escada, apesar da tentação das bananas. Então, os cientistas substituíram um dos macacos. A primeira coisa que ele fez foi subir a escada, sendo rapidamente retirado e surrado pelos outros. Depois de algumas surras, o novo integrante do grupo não mais subia a escada. Um segundo foi substituído e o mesmo ocorreu, tendo o primeiro substituto participado com entusiasmo da surra ao novato. Um terceiro foi trocado. Um quarto e, finalmente, o último dos veteranos foi substituído. Os cientistas ficaram, então, com um grupo de 5 macacos, que mesmo nunca tendo tomado um banho frio, continuavam batendo naquele que tentasse chegar às bananas. Se fosse possível perguntar a algum deles por que batiam em quem tentasse subir a escada, com certeza a resposta seria: não sei, as coisas sempre foram assim por aqui.
Você não deve perder a oportunidade de passar essa história para seus companheiros da empresa, para que, vez por outra, questionem-se por que estão batendo. Eu falo. E aí, pessoal, gostaram do vídeo? Bom, nós escolhemos esse vídeo porque, como a gente vai falar de engenharia de software, mais para frente vamos falar de processo, e o professor Marco também está falando dessa questão dessa evolução, né, do software, então é bom saber o quê? Que dentro desse meio onde nós estamos inseridos, ou qualquer área profissional que você estiver, você sabe que existem regras, existem mudanças. Mas o que as organizações estão buscando? Estão buscando profissionais que questionem, profissionais que estão seguindo procedimentos na empresa, mas eles sabem o porquê daquilo e não simplesmente repetindo, todo dia fazendo a mesma coisa, porque a empresa está pedindo, eu vou fazer. Então a ideia não é essa. Agora, voltando ao nosso fórum, uma coisa também bem interessante é nessa questão do respeitar, né? Respeitar o ambiente do outro. E quando a gente fala dessa questão de fazer esse comparativo das metodologias, é no sentido de você pesquisar, você conhecer o que você está falando e vai lá no fórum e faz a sua postagem. E não simplesmente ouvir o que alguns dizem sobre essas metodologias e postar. Porque a gente quer que vocês tenham a ideia de vocês, como que vocês acreditam que um processo possa te orientar, possa melhorar na sua prática, né, no seu dia a dia. Então, só vivenciando ou estudando que a gente consegue abstrair e formar a nossa ideia. Concorda comigo? Exatamente. O que a Poliana está dizendo é assim, até relembrando no fórum que o Fabrício falou, é assim, né? A metodologia é importante? Quando se fala em metodologia, muitas vezes fica alguma coisa meio que engessada, pessoal. E nem sempre é assim, porque a metodologia existe um método para se construir, né, tanto uma construção civil como a construção de software. Ok? Então, existe um processo. Faz-se aquele processo para quê? Para ter uma qualidade. Mas isso não significa que vai fazer sempre dessa forma. Então, a gente tem que estar aberto a inovações. Da mesma forma que a gente viu no histórico que houve uma mudança e houve uma evolução das necessidades dos usuários finais, dos nossos clientes, futuros clientes de vocês também, existiu e está existindo agora, né, as mudanças, as modificações nas próprias metodologias. Antes era um pouco mais... Até vocês vão ver mais para frente, né, os modelos de ciclo de vida eram mais constantes. Hoje não, hoje se tornam mais ágeis, né? O próprio nome diz, a metodologia ágil também surgiu em função disso, para trazer um pouco mais de flexibilidade. Mas não pode esquecer aqueles processos que são rotineiros. Tem uma pergunta ali, uma questão de Itajubá, que, por favor, poderia colocar novamente ali para eu poder ler? Bom, tá assim. Quando se fala em modificação, quer dizer acréscimo de alguma funcionalidade. Ok, é isso mesmo, pessoal. Pois no caso de uma correção, ela é uma modificação. Aí tem um entre parênteses, tá? Mas acreditamos que não se aumenta o índice de falha, correto? Pessoal, quando a gente entra com uma correção num programa, num sistema, significa que eu estou tentando corrigir, estou tentando configurar ele para que fique mais estável. Então, a ideia colocada ali no chat agora, eu agradeço o Itajubá, mas vou puxar ali mais um assunto que é o seguinte, existe a evolução do software. Então, o software vai ser evoluído com o quê? Com novas funcionalidades ou com funcionalidades modificadas. Então, quando se fala da palavra modificada, existe aí o objetivo é o quê? Mudar o sistema, logicamente para melhor. Então, existe um termo chamado evolução. Inclusive, existe assim, manutenção evolutiva ou manutenção corretiva. Então, quando se fala em modificar um software, estamos pensando em uma manutenção evolutiva, ou seja, mudança da funcionalidade conforme foi falado ali na primeira parte do texto. Tem mais uma pergunta? Vamos responder ali. Janaúba, é isso? Qual seria a melhor forma de evitar essas modificações no software para que haja menos falhas? A gente vai falar mais à frente depois na parte do ciclo de vida, que vai ser nessa questão da evolução. Então, modificações são importantes, até mesmo voltando ao vídeo, né, pessoal? Se existe modificação, se existem melhorias, é porque alguém está usando.
Então, se está usando, o software está melhorando. Então, eu acredito que essas modificações são importantes, mas modificações acompanhadas através de um processo. Então, eu sei o que foi modificado, eu sei o que eu preciso corrigir. Então, com esse acompanhamento, a gente consegue reduzir o número de falhas, certo? Isso mesmo. Bom, a metodologia, né, toda a própria engenharia de software vai trazer para vocês a maneira para que essas falhas não aconteçam, ou seja, diminuir aquela curva, porque existe essa tendência da curva de falhas aumentar. Isso daí é claro, isso daí a gente tem experimentado isso, a gente tem vivenciado isso, mas a metodologia de desenvolvimento de sistema, qualquer tecnologia utilizada em relação ao ciclo de vida, ou então programa de qualidade, modelo de qualidade, surgiu exatamente para diminuir essa curva de falhas, para não deixar ela tão crescente. Bom, em função do nosso tempo também, vamos dar continuidade, né, professora? Uhum. Vamos, aí nesse caso aqui, a gente está... Vamos para o próximo slide. Eu vou continuar com vocês no próximo slide, causa da crise do software. Continuando exatamente no ponto que a gente está, preocupado então em ter qualidade. Por que ter qualidade? Exatamente esse slide está mostrando aqui. Quais são as causas da crise de software? O que significa crise de software? Isso significa que existe algumas particularidades do software que faz com que ele fique instável. Tá? Além daquelas modificações que a gente falou, o software tem lá a dimensão espacial. Uma dimensão espacial significa que ele não é palpável. Da mesma forma, um exemplo prático, fácil de entender, assim, como um carro, né? Se for um carro, a gente consegue visualizar o pneu, chegar perto do pneu, perceber o quanto ele já gastou, o quanto ele já deteriorou. A gente consegue ver um motor, medir, né? Qual que é o desgaste que teve no motor, numa correia dentada e etc. e tal. É muito fácil, é mais fácil, é mais visível. No caso do software é muito mais, eu diria assim, mais complexo a gente medir essa falha ou então verificar em que ponto tem a falha. Então o software é uma dimensão espacial, por isso também se torna aí, é uma das causas para a crise do software. Tá? O software se deteriora. Com certeza, com o tempo, ele necessita de modificações que muitas vezes a gente não consegue proceder. Existem modificações em relação em relação aos sistemas operacionais, por exemplo. Talvez vocês vivenciaram isso. Do software XP, do Windows XP, passou para 2000, passou para o Windows 7 e assim por diante. O que acontece? Muitas vezes o software não está preparado, está faltando um driver, está faltando algum detalhe que o software não está preparado e que o usuário final precisa. Então, ele se deteriora em função disso também. Gerentes de projetos sem experiência. Esse é um ponto muito importante, principalmente para vocês que estão na área, vocês estão em formação, né? Vocês estão em formação exatamente no nosso curso de análise e desenvolvimento de sistemas. Futuramente vocês podem ser gerentes de projetos, já não são, né? De repente tem algum aluno aí que é gerente de projeto, vocês sabem muito bem. Quanto maior a experiência do gerente de projeto naquele negócio, naquela organização, ou então naquele ramo de atividade, melhor vai ser o desenvolvimento do sistema. O sistema vai sair com um pouco mais de qualidade, além do prazo que você vai conseguir dimensionar melhor. Não só no fato de encurtar o prazo de entrega, mas até de você melhorar, né, a qualidade em função do prazo que você tem de entrega. Resistência à mudança, pessoal. Da mesma forma que a gente comentou ali no vídeo, né, dos macacos ali, não podemos ter resistência à mudança, né? Então, da mesma forma que a gente está preocupado em metodologia, em colocar processos adequados para a organização, a gente está aberto também às inovações, tanto de processo, como de ferramentas, como de ideias, né? Tá ok? Falta de treinamento contínuo. Isso é fundamental. Pessoal que está ali, hoje no curso já de análise e desenvolvimento, ou então frequentando algum treinamento extra, algum treinamento fora da empresa, mas que esteja colaborando, contribuindo com a equipe, com o desenvolvimento, com certeza não tem esse problema, mas pode ser uma causa para que o software não tenha uma sequência ou não tenha uma vida longa com qualidade.
Aumento expressivo da demanda por software. Existe software, pessoal, existe uma demanda muito grande. Até então, o software é muito mais voltado para uma iniciativa privada ou governamental, mas voltado para grandes empresas. Hoje não, hoje vocês têm software, aplicativos, né, ou então pequenas aplicações que pessoais, né, pessoal? Além de agenda, além de relógio que tem software, existe N opções, N necessidades, ou seja, essas necessidades faz com que pode ser uma causa para a crise de software, ok? Continuando então, só para mostrar uma figurinha que mostra, assim, que ilustra como é que um programador, um desenvolvedor, muitas vezes se defende, né? Ele diz assim, olha, quem diz que meu software, ou seja, quem diz que o meu código de fonte não está bem organizado, né? Ou seja, ele sempre acha que o software está bem organizado, o software dele, né? Ele que está desenvolvendo. Ele que sabe onde está o código, ele acha que está bem desenvolvido, ou seja, está bem organizado, mas nem sempre é assim. Essa figura é típica de um desenvolvedor que muitas vezes não está utilizando uma metodologia adequada. Continuando, agora que falamos em causas, vamos falar em consequência das crises. Qual que é a consequência? Nós elencamos 4 delas aqui, que a gente acredita as mais importantes, tá? É a estimativa do prazo e de custos. Isso vai se elevando com o tempo. Então, isso é uma consequência muito ruim. A partir do momento que eu tenho um prazo esticado e um custo elevado, isso é muito ruim para nós, desenvolvedores, para a própria empresa que você está desenvolvendo e tudo mais. A produtividade da pessoa diminui. Talvez uma delas por falta de treinamento, outra delas é por falta de equipe, né? A equipe não está usando a metodologia adequada, então a produtividade das pessoas diminui muito. Outro ponto, dificuldade em manter o software vai aumentando, porque a partir do momento que eu tenho que manter o software tanto em correção, eu também tenho que fazer as modificações, conforme nós tivemos uma colaboração ali, né? As modificações de novas funcionalidades ou modificações e melhoria das funcionalidades vai trazer a dificuldade na manutenção do software. E outro ponto é a qualidade, que vai caindo com o tempo, ok? Então, essas são as consequências em relação à crise de software. Bom, pessoal, vamos dar uma pausa agora, vamos para a nossa atividade. Vocês vão conversar entre vocês aí, vamos para o slide só para mostrar a atividade para vocês aí. E aí, resolvendo essa atividade, vocês podem estar postando também aí no chat para que a gente possa comentar logo depois.
tratamos todos. Que foco. Atenção. Olá pessoal, então voltando, né, à nossa atividade, tem uma resposta de Araguaína que diz em relação à usabilidade. Deve ser, né, uma preocupação em relação ao uso do sistema, ou então a facilidade de se usar um software. Isso realmente é um dos problemas, né, que pode acontecer. Ou seja, no desenvolvimento do sistema tem que se preocupar muito com a questão da usabilidade. Alagoinhas da Bahia diz atualização de programas. Então, tanto o processo de atualização de programas, quanto também a própria atualização do programa é um processo mesmo, né? É um planejamento que se faz para conseguir efetuar essa atualização. Muitas vezes a gente tem atualização de sistemas e muda muita regra, o usuário ou fica perdido, ou então ele se torna assim, olha, o que mudou no sistema? Ele fica na dúvida. Porque não consegue usar mais, né? Exatamente. Atualizou, parou de funcionar, não consegue usar mais. A gente ouve muito disso, né? Olha, depois da atualização mudou tudo, parou de funcionar. Vamos lá, mais uma de Freiburgo, é isso? Isso. Em relação a problemas de conexão. Muito bem, lógico, quando existe aí tanto integrações de software, integrações de programa, quando se pensa nisso, quando tem essa preocupação e também existe essa necessidade, as conexões têm que ser bem ajustadas. Bom, eu não sei se é exatamente o ponto que eles queriam falar, tá? Mas, enfim, dando continuidade, vamos por mais um slide em relação à engenharia de software, pessoal. Então, voltando ao conteúdo da nossa disciplina, o tema engenharia de software, mencionado aqui por Fritzenbauer em 68, ele diz assim, pessoal, em 68, hein, ele já dizia o seguinte: o estabelecimento e o uso de sólidos princípios de engenharia para que se possa obter economicamente, um termo bem importante aqui, ó, preocupado no custo, né? Um software que seja confiável, então confiabilidade do software, fazer com que ele realmente traga os resultados corretos, né? E que funcione eficientemente em máquinas reais. Eficiência, pessoal, significa fazer o que estava esperando, né? Em máquinas reais, ou seja, em computadores que realmente tragam aí os benefícios para as empresas. Isso está citado no livro do Presma, Engenharia de Software. Outro ponto aqui, a engenharia de software surgiu com o foco em qualidade no processo de software. Então, pessoal, nos preocupando em relação à engenharia de software, esses são os pontos importantes para que a gente, né, faça aí, vocês se preocupem com esses itens aí. No próximo slide, mostrando mais um item, a aplicação de uma abordagem sistemática. O que é engenharia de software? Então, é uma abordagem sistemática. Alguma coisa que você faz de forma repetida, disciplinada e quantificável. Eu consigo medir, eu consigo mensurar o que eu estou fazendo, quando estou fazendo, quanto tempo estou demorando para fazer, quantas pessoas estão envolvidas para estar desenvolvendo, né? Então, tanto no desenvolvimento, operação e na manutenção do software, ou seja, a aplicação da engenharia de software. Então, quando a gente fala assim, engenharia de software, pessoal, tem que se preocupar num todo. Eu consigo medir o que eu estou fazendo? Eu consigo medir qual que é o meu tempo, quais são as funcionalidades em cada funcionalidade, qual que é o meu tempo de desenvolvimento? Isso tem que estar dentro dentro de um planejamento e dentro de um gerenciamento para que aquele planejamento seja executado. Caso aconteça uma mudança nesses prazos, por algum percalço, por algum obstáculo, eu tenho que replanejar. O gerenciamento trata disso. Então, a gente vai estar conversando sobre isso também. E o estudo da abordagem do tipo declarado em 1. Ou seja, nós estaremos estudando quais são as abordagens para que a gente consiga, então, manter todas essas necessidades de acordo com o foco na qualidade. Ok, pessoal? Vou passar agora
né, para a professora Poliana para que ela continue a nossa aula. Bom, pessoal, como o Marco já falou para vocês sobre a parte da engenharia, fez essa pequena introdução, agora nós vamos falar sobre alguns elementos importantes. Como que nós vamos nos organizar com relação, dentro da engenharia de software? Como que eu posso trabalhar de forma organizada, seguindo um processo, seguindo algumas orientações? Vamos ao quadro. Bom, aqui a gente tem uma figura que vai representar esses elementos, né, da engenharia de software. E o primeiro item aqui é a base. Podemos falar que é o solo, né? Que será o quê? O foco na qualidade. Quando eu falo em qualidade, é um termo muito forte dentro da engenharia de software, é algo que os autores eles costumam focar bastante e chamar muito a atenção, no sentido de que, o que eu quero entregar para o meu cliente? Eu quero entregar um produto de boa qualidade, mas antes de eu chegar nesse produto, que seria o resultado, como que está organizada a minha equipe? Existe alguma qualidade também no processo de desenvolvimento? Então, a qualidade ela vai se relacionar, ela é a base, então é a parte mais importante, mas ela também é o quê? Ela, posso dizer que é todo o percorrer do meu processo de desenvolvimento e também vai ser o meu resultado do desenvolvimento, que é o meu produto também, tá certo? Beleza, então depois desse foco de qualidade, temos o próximo item, que é processo. O processo é como eu estou organizado, como que eu vou definir os passos que eu devo seguir. A minha equipe de desenvolvimento segue algum processo, segue alguma organização, eles sabem o que eles têm que fazer, todos os envolvidos, né? Eles sabem o que eles têm que fazer. Então, quando a gente fala em processo, a gente define o quê? Quem está fazendo o quê e onde e quando. Tá? Então, você tem que fazer essas definições, nós temos que desenhar o nosso processo, ou seja, o nosso modelo para a gente saber como que a gente tem que fazer. São alguns procedimentos, certo? E a parte de métodos. Quando a gente fala nesses pilares, a gente tem que focar o quê? Eu não posso trabalhar, procurem sempre pensar de forma agrupada, tá? A gente tem essa figura para mostrar também o todo. Eu tenho que trabalhar, mas sempre pensando na minha qualidade, sabendo que eu tenho um processo a seguir, mas eu sei como eu devo fazer. Então, aqui está o quê? Como fazer. Aqui também estão as minhas instruções de trabalho. Então, eu falo o quê? Eu vou chamá-los de métodos. Então, dentro de um processo, eu tenho alguns métodos que vão também me orientar no como fazer. Tá certo? E depois a gente tem o quê? A gente tem a parte de ferramentas. Ferramentas que vai ser... como eu tenho métodos também, eu tenho processos, eu tenho métodos, como que eu tenho que fazer esses métodos? Como que eu tenho que executar? Tenho que executar alguma ferramenta? Tenho que usar alguma tecnologia para me apoiar? Por exemplo, na parte de desenvolvimento, eu vou usar o Eclipse, eu vou usar o NetBeans, eu vou usar alguma ferramenta case, eu vou usar alguma tecnologia. Então, assim, são várias instruções que a gente vai dar, são vários passos importantes para que eu consiga obter essa parte mais importante, que é a base. Então, seria o quê? Seria o meu foco o foco na qualidade. Mas essa qualidade não vai estar sozinha, ela vai estar o quê? Vai estar agrupada. Vamos para o próximo slide. Estrutura. Tá, que a gente está falando aqui da parte dessas ferramentas, né? Ferramenta que permite atividades conscientes e formais, através das pessoas... Opa! A gente está no processo, né? Desculpa, estamos no processo. Então, só para a gente descrever um pouquinho. Permite que atividades conscientes e formais, através de pessoas... Então, se eu tenho métodos, eu tenho o quê? Pessoas para desenvolver esses métodos. Objetivos previstos e resultados estabelecidos para cada área do meu processo. Então, mais para frente, nós vamos falar desses ciclos de vida, dessas áreas de processo. E quem estará envolvido? Quais são as pessoas que estarão envolvidas nesse processo também? E depois o método. Como fazer, que seria o quê? O conjunto de tarefas. Como que eu vou executar esse conjunto de tarefas que eu já defini também no meu processo? E por último, como eu falei, a ferramenta que vai nos dar esse apoio também para eu saber como que eu vou executar esses passos anteriores. Tá certo? Próximo slide, então. Então, quando a gente falou ali de processo, a gente falou também do ciclo de vida, que são o quê? São as etapas
dentro do meu processo tem alguns ciclos de vida, são algumas etapas que eu preciso passar. E um exemplo muito prático seria a nossa vida mesmo. Então a gente nasce, é um bebê, se torna uma criança, depois um adolescente, um adulto e por aí vai. E no processo de desenvolvimento é a mesma coisa. Ele de alguma forma ele precisa nascer, ele passa por uma construção, ele passa por etapas de teste até que a gente possa o quê? Entregar para o nosso cliente. Mas ele também não morre, tá, pessoal? Vocês podem ver que a gente vai... O software a gente quer que ele tenha o quê? Que ele tenha uma continuidade, tá certo? Vamos para o próximo slide também para mostrar o exemplo. Então aqui, quando a gente fala em processo, a gente quebrou ele também em fases, em ciclos de vida. Para eu executar uma fase do meu processo, o que eu vou precisar? Eu vou precisar de métodos para saber como fazer. Eu tenho um produto da fase anterior. Então, para eu executar essa fase, se é a primeira fase, então eu não tenho nenhum produto da fase anterior. Mas se eu acabei de executar a minha fase A, estou indo para a minha fase B, então eu vou depender de um produto que seja resultado dessa fase para então iniciar essa fase. Tá certo? Então, eu vou iniciar uma fase e algumas vezes eu dependo de produtos das fases anteriores. Recursos necessários. Para eu executar essa fase, eu preciso de qual recurso humano, de qual recurso material, né? A nível de equipamento, a nível de algum toque que eu preciso comprar, algum dispositivo, eu preciso de um recurso júnior, eu preciso de um recurso sênior, eu preciso de analista, eu preciso de desenvolvedores. Então, vai depender o quê? De cada fase. Em qual fase eu estou para eu poder definir esses outros recursos, né, que eu vou precisar utilizar, tá certo? E aí eu vou ter o quê? Eu vou ter o meu produto resultante desta fase, tá certo? Então pensem assim, pessoal, vocês têm um quê? A gente tem que fazer um bolo, vamos desenvolver algo para o nosso cliente, né? Vamos pensar que eu tenho que fazer um bolo. Então, o bolo não tem também algumas etapas a serem cumpridas? Se eu quero fazer um bolo com recheio, um creme de coco, por exemplo, então eu não posso começar primeiro colocando num bolo o creme de coco. Eu tenho que primeiro fazer o quê? Todas as etapas, eu tenho que separar meus ingredientes, fazer a minha massa do bolo, colocar o bolo para assar e depois que ele estiver pronto, aí eu vou cortar e vou colocar o recheio, certo? Então são o quê? São etapas. Eu não posso pular etapas. Eu tenho que sempre seguir e saber o que eu preciso nessa etapa, o que eu preciso de uma etapa anterior para eu executar a etapa atual. O que eu preciso para eu colocar o recheio do bolo? Eu preciso de quem? Eu preciso do bolo. Então são etapas a serem cumpridas. Aí eu mostro que todos os recursos que eu preciso para fazer esse bolo também. Então, quando a gente faz analogias com situações do nosso dia a dia, fica um pouquinho mais fácil entender também o processo de desenvolvimento. Mas, claro que este ciclo, ele vai depender de cada processo que nós vamos falar, de cada processo que vocês conheçam no mercado, tá certo? Vamos voltar aqui. Bom, e é importante que tenha o quê? Sempre que você tiver um processo a ser seguido, que tenha uma organização. Se você for definir um processo, que você execute, que você siga ele rigorosamente, no sentido de utilizar, para que também surjam o quê? Surjam melhorias no processo. Como escolher o melhor modelo? Bom, como o nosso colega lá tinha falado, né, o Rafael Cataldo, ele falou de um mix de um processo, eu posso trabalhar com ágil, posso trabalhar com tradicional, então tudo isso vai depender o quê? De estudos de vocês, de experiências que vocês tiverem no dia a dia de vocês em empresas, trabalhando num processo de desenvolvimento. Então dificilmente alguém consegue dar ideia do melhor processo sem que ele tenha vivido. Eu vou falar que ágil é melhor porque eu vi num livro. Não, eu tenho que falar que ágil é melhor porque eu vivi, eu tenho uma experiência, tenho uma prática nisso, tá certo? Ou o tradicional é melhor porque eu prefiro algo mais descritivo, eu gosto de mais documentações. Então, são N fatores que vão me auxiliar, mas tem que haver o quê? Uma pesquisa e tem que haver também a vivência dentro da área de desenvolvimento, tá certo? Ok, então como escolher o melhor modelo? Ou modelo, né? Não existe um melhor modelo.
Então, qual que é a natureza da minha aplicação? Qual que é o tipo de aplicação que eu vou desenvolver, de acordo com o que o meu cliente solicitou? Ou, como o Marco falou, né, são fatores assim que a gente trabalha ou sob demanda, ou também a gente vai criar um pacotinho onde eu fui cliente, onde eu mesma fui o meu cliente, né? Então, eu vou seguir a minha orientação, seguir a minha necessidade. Tá, metodologias e ferramentas a serem utilizadas. Tudo isso também vai me auxiliar nessa escolha. Produto ou serviço final a ser entregue. Dependendo do produto que eu vou entregar, será que é melhor trabalhar com metodologias ágeis? Será que é melhor utilizar um modelo em cascata, um modelo iterativo? Então, assim, são vários fatores, tá? A complexidade da minha aplicação. Por exemplo, eu vou trabalhar também com a questão da disponibilidade dos envolvidos. Eu sei que eu tenho uma equipe onde eu tive um desgaste, só tenho colaboradores júnior. Então, será que eles estão preparados? Será qual modelo de processo que eu consigo encaixá-los? Lógico, pessoal, que a gente tem que criar um modelo de processo para a gente depender do processo, não depender de pessoas, tá? Quando a gente desenha esse modelo de processo, é para quê? É para eu saber que mesmo que o meu funcionário dê uma dor de cabeça, tenha que se ausentar por alguns dias, teve algum problema familiar, o meu processo vai me orientar no como fazer. Por exemplo, se eu criei um projeto de desenvolvimento e eu identifiquei que eu tenho um risco da perda de um colaborador, como que eu vou substituir nesse momento? Se alguém ganhou neném de repente, né, antes da hora, como que a gente faz? Como que a gente organiza? Como que a gente gerencia isso? Então, o meu modelo, o meu processo também tem que prever, né, esse tipo de situação e tem que me orientar. O processo tem que orientar a equipe de desenvolvimento. E, como a gente estava falando também, se eu trabalho, né, na evolução contínua do meu processo, para trabalhar também na evolução contínua do meu produto, isso tende a o quê? Tende a melhorar, porque são experiências, são lições aprendidas de cada projeto, de cada evolução do meu processo, tá certo? Então, tá bom. Outro tópico, quantidade de interação com o usuário. O meu cliente, né, o cliente solicitante, como que ele quer participar na evolução? O meu processo também tem que me orientar se eu vou ter etapas, se eu vou ter fases, se durante algumas fases do meu processo de desenvolvimento, o usuário vai fazer pequenas validações. Então, o processo cobre isso, o processo me orienta nisso, eu tenho que informar também se eu vou permitir ou somente o cliente vai participar lá no finalzinho no finalzinho do projeto, né, na entrega do meu projeto. Tá certo? Continuando então, bom, a questão da escolha, pessoal, vocês, com a vivência de vocês é que vão definir o melhor processo, não é eu nem o Marco que vamos ditar aqui, ó, trabalhem com RUP, que o RUP é a melhor forma de se trabalhar, trabalhem com cascata, que é o melhor. Não, é a prática de vocês, é a organização de vocês, onde vocês estão inseridos, e são as várias reuniões, os vários processos desenhados, várias noites que vocês vão passar estudando o modelo de processo, isso que vai nortear vocês nessa escolha, tá certo? Voltando ao quadro. Modelo sequencial. Então, eu vou dar um exemplo para vocês aqui de um modelo sequencial ou clássico, também conhecido como cascata, né? Foi o primeiro modelo adotado no desenvolvimento do software, o modelo mais usado na engenharia de software. As fases são estabelecidas pelas funções realizadas na engenharia convencional. Abordam uma visão mais sistemática. Esse modelo de processo, ele é usado, pessoal, quando a gente conhece muito bem o requisito. Então, você tem uma equipe bem estruturada, você tem um bom analista de sistema, um bom analista de negócio, ele trabalha com essa questão do levantamento do cliente muito bem, existe essa validação com o seu cliente, existe essa boa comunicação. Então, a gente utiliza o modelo em cascata, porque nesse modelo, o cliente não vai participar durante todo o seu ciclo de vida. Ele vai fazer a comunicação no começo, vai passar as informações do que ele precisa e ao final que vai ser o quê? A entrega. Ao final que ele vai saber o que será entregue para ele. O produto gerado, né, o resultado de todo o processo de desenvolvimento. Tá certo? Voltando então. E aqui a gente tem também, ó, todos os modelos que a gente for abordar, que eu for trabalhar com vocês, se vocês forem pesquisar na internet, vocês vão identificar que essas fases são
melhor, o processo vai mudar, mas essas fases estarão presentes em todas elas, tá? Em todos eles. Que seria o quê? A fase de análise e projeto que caminham juntas e são fundamentais num processo de desenvolvimento. Por quê? Nessa fase de análise de sistemas, vou falar mais à frente também, é a fase onde eu faço o levantamento de requisito. É o momento em que eu conversei com o meu cliente, tentei obter dele os requisitos, né, para implementar o sistema. Imagina se eu implemento errado, se eu entendo errado. Isso é muito comum, tá? Não pensem que vocês vão acertar na primeira, não, tá? Então, a ideia é o quê? O nosso medo, a nossa preocupação nessa fase é o quê? O cliente pedir um Fusquinha e você entregar uma Ferrari. A velha história do Fusquinha e da Ferrari. Ou o contrário, né? Ele pedir uma Ferrari e você entregar um Fusquinha, que é pior ainda. Tá certo? E, por exemplo, se ele te pedir um Fusquinha e você quer entregar uma Ferrari, entregue por parte, não entregue ela uma Ferrari de vez, não, porque senão ele não vai saber nem utilizar. Tá certo? Vá com calma, mas o mais importante, procure fazer primeiro aquilo que seu cliente pediu. Perfumaria, os enfeites do seu sistema, vai fazendo com o tempo para ele. Tá certo? Para não se assustar, deixar de usar e não ter depois o quê? Nenhuma melhoria. Parar por ali, ele morre. Então esse ciclo dele se esgota, né? A ideia é o quê? O produto não tem um fim. A gente tem um fim no projeto de desenvolvimento, durante a minha construção, toda a construção do meu produto. Mas que exista a evolução, porque é um sinal de quê? Que o cliente está usando. Se o cliente pede melhoria, é porque ele está usando, está gostando, está dando novas ideias. Agora, se ele não pede, tem aquela teoria, ou o programador na lição Chuck Norris, ou o cliente não está usando o sistema. Então, são vários fatores. Então, procurem sempre deixar que o seu cliente participe, criem sistemas onde ele possa participar e ele permita o quê? O crescimento do seu produto também. Tá certo? Voltando aqui, então. Meu slide sumiu. Voltou. Bom, esse aqui é o modelo do cascata, né? Então, a gente tem a primeira etapa, que é a engenharia de sistemas. Quando a gente fala na engenharia, nesse primeiro nível aqui, é uma descrição de mais alto nível. Eu já falo mais à frente também. E quando a gente fala lá no cascata, é a forma de você trabalhar da forma mais tradicional, tá? Eu vou falar na questão do sequenciamento, de algo linear. Então, eu tenho todas essas fases que eu tenho que seguir no processo de desenvolvimento. Eu não posso ficar pulando etapas. Vamos falar uma parte bem crítica, né? A orientação é o quê? Se eu tenho um processo, eu tenho que seguir. Então, eu não posso vir para codificação sem antes passar por uma análise. Eu não posso fazer o teste sem antes fazer a codificação, porque eu vou testar o quê, né? Se não existe uma codificação. E sempre que eu vou fazer uma codificação, é sinal que alguém já foi lá, já fez uma análise e já desenhou também um projetinho, tem um cronograma a ser seguido também. Então, essa é a ideia do cascata. E como eu falei, você vai levantar, fazer o levantamento de requisitos aqui e quando você for fazer, depois os testes, é que você vai entregar para o seu cliente. Tá certo? Vamos falar um pouquinho de cada uma, então. Nessa fase de engenharia de requisitos, ela é um momento de mais alto nível, tá? Onde você vai conhecer a questão, uma parte também da parte estrutural, tá? Da estrutura organizacional de uma empresa. Você vai conhecer como eles estão organizados, para daí então você entrar mais no detalhamento, conseguir tirar mais informações também a nível de sistemas. Então, também existe a coleta de requisitos, eu tenho que priorizar, então lembre-se que o cliente vai sempre sonhar, vai sempre colocar os desejos, os sonhos deles, mas vocês têm que fazer o quê? A priorização disso, tá? Identificar a interface com outros sistemas, saber que se ele tem que implementar vai depender de um outro módulo já implementado, qual será o banco de dados a ser utilizado e entre outros. Próximo é a parte de uma outra coleta de requisitos, tá? E aqui é o quê? Um diagrama de fluxo de dados, só para a gente entender, é um sequenciamento. Próximo slide. Análise de requisitos. Agora eu vou fazer o quê? Eu vou fazer uma coleta mais detalhada, tá? Eu vou falar com ele mais minuciosamente. Agora eu vou priorizar o quê? O escopo do meu sistema.
Se for o que? Uma evolução de um software, eu sei como o meu produto está montado, então eu vou priorizar o que eu vou implementar naquele projeto em questão, tá? Que vai fazer o que? A melhoria do meu sistema também. Ou se for um novo produto, também será da mesma forma. Pode ser que o cliente peça 1 milhão de coisas e também tem que fazer o que? A priorização do meu escopo, tá certo? Bom, pediram para eu definir requisitos. Então, de requisitos, nesse momento aqui, vai ser o quê? A gente vai detalhar um pouquinho mais na próxima aula, quando nós falarmos de engenharia de requisitos. Mas já vão sabendo que requisitos são as necessidades do seu cliente, do nosso cliente. Então, você foi até o seu cliente, ou ele foi até você, isso aí é indiferente, né? Mas você teve aquela conversa com o cliente, onde ele apresentou para você, você tentou tirar dele essa informação, que muitas vezes não é fácil, né? Então, foram o quê? Foram as necessidades que ele apresentou para você. Eu quero que você implemente para mim um controle de estoque, como o Marco falou lá, um sistema para gerenciar a alocação de veículos. Então, ele vai te passar os requisitos, as necessidades dele, para que você possa implementar o seu sistema. Tá certo? Então, tá bom. Compreender o domínio da informação e as regras de negócio. Como o Marco também falou, né, da parte da regra de negócio. Acho que eu estou apertando muito quadro. Das regras de negócio. Então, você vai levantar essas regras também com o cliente. O cliente sabe falar para você a nível detalhado como ele gostaria? Dificilmente, a não ser que seja um cliente que tem uma visão mais técnica também. Mas a ideia vai ser o quê? Você vai sempre ter que fazer esse levantamento. Você vai ter que fazer perguntas que vão auxiliar o seu cliente. Para que você vai auxiliar para que ele fale para você a necessidade dele, tá certo? Bom, um exemplo que eu coloquei aqui com relação à regra de negócio, até com base no exemplo do Marco. Então, um usuário pode fazer vamos pensar num sistema de locação de veículo, tá? Que seja uma locação web. Então, o usuário não pode fazer uma reserva de um veículo online, entrou no site lá de uma empresa de locação e ele tem a opção de fazer uma reserva de veículo. Então, a regra que o meu cliente estabeleceu para mim é que o cliente não pode fazer uma reserva sem antes se cadastrar. Então, existe uma regra, existe uma orientação que o meu cliente pediu ou eu mesmo, como analista de sistemas, consegui identificar. Tá certo? Beleza, então. Você vai compreender os domínios da informação, as regras de negócio e vai também compreender quais são as funcionalidades. Pessoal, essa fase de levantamento de requisitos, ela é essencial, tá certo? É muito importante e a gente vai falar na próxima aula também o quê? Como que eu vou chegar no meu cliente e como que eu vou levantar essas informações? Quais são as várias formas em que eu posso fazer isso, tá certo? Beleza, e o último tópico aqui é o quê? Documentar e validar os meus requisitos. Então, não vá até o cliente, já vamos antecipar um pouquinho a aula, né, que estou ansiosa para falar isso. Então, não vá até o seu cliente, colhe as informações dele e deixa na sua cabeça. Por quê? A gente esquece, passa um carro na frente da gente, um ônibus, que se a gente já esqueceu o que o cliente falou, né? Não tudo, né? Mas alguns detalhes importantes, algumas regras de negócio importantes. Então, sempre registrem. E outra coisa, registrou, documentou, vai lá e valida com o seu cliente. Você vai falar o seguinte, olha, através da nossa primeira conversa ou a 20ª conversa, eu consegui identificar isso. Da forma como eu entendi, atende às suas necessidades? É isso mesmo que você precisa? Então, faça essa comunicação com ele. E, se possível, pessoal, peça uma assinatura também, peça um aceite, para ele saber o que ele está se comprometendo com você. Porque se ele se compromete, ele conseguiu validar o seu documento e assim você vai ter o aval dele para fazer a implementação, que seria o quê? Uma próxima etapa. Então, eu não vou criar um projeto, né, primeiramente, eu não vou criar um projeto sendo que o meu cliente nem aprovou. Né? Então, a gente também tem que ter esse bom senso e essa preocupação em fazer algo que está aprovado pelo cliente, ok? Então, documentem e peçam essa validação e esse aceite do seu cliente. Vamos lá, a gente evita muita dor de cabeça, tá? Bom, esse aqui é um slide só para mostrar também que vocês, quando estiverem nesse bate-papo com o cliente de vocês, peçam informações do dia a dia dele para que possa te auxiliar também na abstração, na documentação do que de fato ele precisa, desses requisitos, tá?
Então, quanto mais informação o seu cliente te passar, melhor. Ou aqui pode ser também o quê? Você teve como que eu posso dizer? Você fez lá essa comunicação com o cliente, teve o seu entendimento, registrou. E você pode também apresentar para o seu cliente um documento com essas informações registradas para que ele faça a bendita validação. Seguindo. Agora vem o quê? Já fui lá, já conheço os meus requisitos, conheço as necessidades do meu cliente, agora eu vou montar um projeto, né? Eu vou fazer o quê? O como fazer. Será a parte do planejamento, tá? Aqui eu vou definir o quê? O cronograma. Eu vou dar uma orientação para a minha equipe de como eles devem trabalhar. Então, eu vou transferir o conhecimento dos requisitos, tá? Das necessidades, em estrutura e arquitetura de software. Agora é uma visão mais o que? A nível de sistemas, tá? A nível em que a minha equipe de desenvolvimento também vai conseguir entender. Na análise de sistemas, existem algumas etapas também, tá? Eu posso fazer documentações que vão auxiliar ao cliente no entendimento dele e vai auxiliar também, e muito claro, a minha equipe de desenvolvimento. Então, são alguns tipos de documentação, de modelagens que a gente vai fazer para poder auxiliar tanto o cliente externo, né, quanto a minha equipe de desenvolvimento. Tá certo? Quando a gente for falar... Volta slides. Quando a gente for falar depois, nos próximos semestres, nós vamos entrar um pouquinho nessa parte de modelagem, que é criar imagens que vão auxiliar esses dois lados, cliente e também equipe de desenvolvimento. Então, o que vai compor um projeto? A estrutura de dados, a arquitetura, procedimentos detalhados e a caracterização da interface. Já vou mostrar para vocês, pessoal, aqui no computador, um modelo de processo, tá certo? Aqui, nessa fase de projeto, a gente também vai fazer... ou na fase de análise e projeto, a gente vai chegar a nível de detalhamento de modelagem também, para vocês poderem auxiliar a equipe de desenvolvimento. Essa visão aqui, se você mandar para o cliente, a não ser que ele tenha um conhecimento na área de programação, ele vai conseguir entender. Agora, se for um cliente leigo, isso aqui para ele não vai adiantar de nada, não vai ajudar em nada na validação dele. Tá certo? Eu vou preparar aqui e já mostro para vocês. Deixa eu só abrir uma ferramenta. Então, antes de eu me aprofundar um pouquinho nos outros itens, eu queria mostrar aqui... Peraí. Vamos ver. Deixa eu mostrar na máquina. Bom, eu fiz uma modelagem, um desenho no Visage, tá? Vamos ver aqui. Então, eu usei uma ferramenta para fazer uma modelagem. E é para mostrar rapidamente o quê? Um processo de desenvolvimento. Eu criei para Unopar esse processo. Só um pouquinho. Vamos abrir aqui. Então, depois, nas próximas aulas, nós vamos apresentar também o Visage, tá? Então, eu desenhei. Esse daqui é o meu processo de desenvolvimento desenhado. E eu quero mostrar um pouquinho um dos primeiros slides que eu mostrei para vocês. A parte de processo e também dos métodos, que seriam as orientações do como fazer. Vou falar bem rapidamente aqui. Espera só um pouquinho. Vamos supor que eu tenho um processo de desenvolvimento onde a minha primeira etapa, minha primeira fase é a fase de iniciação. Só um pouquinho. Opa, o zoom tá. Só quero mostrar o quê? Nesse processo de desenvolvimento, eu tenho uma primeira atividade na fase de iniciação, na minha primeira fase, que é o quê? Eu vou clicar nessa atividade e vou conseguir ver o quê? Vamos diminuir. Tá. Preparar ambiente do projeto. Eu tenho uma descrição, eu tenho executante. Lembram lá dos recursos humanos? Então, para eu fazer essa atividade de preparar o ambiente do projeto, eu preciso de um gerente de projeto, um papel gerente de projeto. Aqui embaixo eu tenho o meu como fazer, o meu método, a forma como eu vou executar essa atividade, preparar ambiente do projeto. Tá? E mais aqui embaixo é o quê?
seriam as entradas e saídas. Para eu executar essa atividade, eu dependo de alguma informação, de algum documento da etapa anterior, de algum produto da etapa anterior. Então, e depois também, quando eu finalizar essa etapa, essa atividade, preparar o ambiente do projeto, o que sairá dela? Tá certo? E outro ponto é a parte da ferramenta. Para eu fazer essa atividade de preparar o ambiente do projeto, quais são as ferramentas que eu vou utilizar para fazer essa atividade? Nesse caso aqui, preparar o ambiente do projeto, eu vou utilizar o Project. E estou falando também que eu vou controlar, que eu vou armazenar esse projeto criado num controle de versão aqui no SVN, que vai ser o meu controle de versão. Nas próximas aulas a gente vai detalhar um pouquinho mais esse Visage, vai explicar um pouquinho para vocês como que a gente consegue trabalhar com ele, tá certo? É só para a gente resumir aqueles primeiros elementos que eu trabalhei da engenharia de software. Vamos voltar. Voltando aqui então ao quadro. Agora vem a parte, né, em que todo mundo que entra nessa faculdade, nesse curso de computação ou qualquer outra faculdade, pensa, né, eu quero aprender a programar, quero aprender a escovar bit. Então é a parte em que eu faço o quê? Eu faço a codificação. Eu me encontro com os códigos para poder fazer o quê? Transferir o conhecimento do projeto em programa de computador. Dificilmente alguém, hoje, né, a gente sabe que quando as pessoas falam em programação, elas desconhecem ou elas deixam de usar aquelas etapas anteriores. Elas já partem para o quê? Partem para programar. Querem programar, querem já fazer a codificação. Só que esquecem que existe o quê? Uma análise de sistemas muito importante, uma definição, né, um levantamento claro desses requisitos antes de eu partir para a fase de codificação. Pessoal, uma orientação, não pulem essa etapa. Faça de forma bem clara esse levantamento de requisitos, essa análise de sistemas antes de ir para a codificação. E depois tem o quê? Estruturar logicamente os comandos para atender os procedimentos especificados. Então, especificados onde? No meu documento, na minha modelagem. Então, em algum lugar está especificado o que eu tenho que implementar. O que eu tenho que codificar. Não é simplesmente tirar da cabeça e sair programando, tá certo? E por fim é o que? A construção, que vai ser a finalização, né? A finalização da etapa de construção, que eu vou terminar toda a parte de implementação do meu projeto. Beleza, e o próximo slide, só para mostrar para vocês um código, né? Como que seria a parte da codificação. E depois temos o quê? Temos uma parte também muito importante. Até agora tudo que eu falei é importante, né? Então, por que eu falei que tudo é importante no próximo slide? Porque a gente não deve pular etapas, tá? A gente tem que seguir o processo de desenvolvimento para que eu consiga um produto, para que eu consiga entregar para o meu cliente um produto de qualidade, tá? Essa fase de teste é para verificar se o software está fornecendo todas as informações previstas onde? Nos requisitos, registrados onde? Na minha fase lá de análise de requisitos, onde eu vou fazer a documentação, onde eu fiz aquele acordo com o meu cliente lá, certo? Eu documentei e obtive dele o meu aceite. Então, eu vou testar com base nos requisitos documentados e também no que resultou da minha codificação, tá? Então, a sua equipe de teste, ela tem o quê? Um caminho a percorrer. Ela não vai simplesmente sair testando qualquer coisa. Ela tem que testar com base em alguma informação. Então, seriam os requisitos e o produto da implementação. E qual que é o objetivo? Eu trabalhei nessa área de teste de software, então a minha maior felicidade era quando eu encontrava falha, tá? Essa tem que ser a nossa maior felicidade. Por quê? Porque um produto que você faça, uma codificação, onde você não encontra falha, é muito difícil. Então, se você não encontrou falha, pode ser que o erro esteja onde? No seu teste, tá? Então, assim, com algumas sequências, com algumas etapas de teste, pode ser, a ideia é que não se encontre mais falhas, né? Mas, num primeiro momento, nessa varredura que a gente faz, nossa maior alegria é encontrar uma falhazinha e levar com todo carinho para o programador para ele corrigir, né? Essa alegria que a gente sente quando encontra uma falha, a gente não pode mostrar para o programador, a gente tem que mostrar para ele que a gente ficou meio triste de encontrar falha e tal.
Bom, brincadeira, pessoal. Então, eu tenho que fazer o quê? Quando eu faço o teste, tenho que garantir que todas as instruções sejam testadas. Próximo slide. Então, eu vou, com base nos meus documentos, com base na minha implementação, na interface que eu estou vendo, até mesmo dependendo do teste que você faça, né? Posso testar até mesmo no código. Eu tenho uma sequência, eu tenho etapas que eu devo cumprir para que eu consiga testar tudo que é importante, tá? Tudo que é importante para eu entregar para o meu cliente um software de qualidade. Uma outra coisa, pessoal, pode acontecer de você ter o quê? Tem empresas que gostam de trabalhar com beta tester, né? Que onde o cliente vai fazer a validação. Mas, geralmente, a orientação é o quê? Passa-se pelo teste do processo de desenvolvimento, aí sim eu entrego para o meu cliente fazer o teste. E não acabou a codificação, vamos entregar para o cliente. Não é essa a orientação. Mas que faça um teste bem feito antes, né, bem detalhado, antes de entregar para o cliente. Tá certo? Não deixem, em hipótese alguma, ele ser o testador de vocês, porque vai ser um caos tremendo. Tá certo? A gente tem mais um vídeo, pessoal, para compartilhar com vocês e a gente já volta. Sección 5, aumente velocidad a 4.1. Atención, capataz. Acuda al Banco 5. Compruebe el ritmo de producción. La cadena va con retraso, Banco 5. Atención, capataz. Mac, sección 5, aumente velocidad a 4.7. Philip Perkins. Philip Perkins. No pierdas tiempo. Vuelve al trabajo. ¡Vamos!
Oi, pessoal. Estou interrompendo um pouco a aula aqui do professor Marco, da professora Poliana, para conversar um pouquinho com vocês, bem rápido, tá? Eu sei que hoje a turma do segundo semestre está com algumas dificuldades em encontrar seus materiais, mas o que acontece? Vocês têm uma pasta, eu pedi para os tutores encaminharem e-mail para vocês, onde tem uma pastinha assim, está escrito primeiro semestre, dependência 2013-2. Ali que estão as disciplinas de adaptação. Na realidade não é dependência, é adaptação. Só que a pasta sai como DP, tá, pessoal? Mas é adaptação. Depois vocês entram, vocês verão que a disciplina é adaptação. Então ali, o professor Marco já abriu o fórum de interação humano-computador. Está disponível para vocês, ok? Então, mas qualquer problema, encaminhe para os tutores, tá? Que eles passarão para a gente, tá bem? E se tiver alguma dificuldade, pessoal, tomem cuidado porque tem flex, tutores de sala. Vocês têm que ter, prestem bem atenção no ambiente virtual, porque tem a turma de flex 2 de sexta-feira e a flex que é quarta, ok? Então tem 2 primeiros, tá? E tem o segundo semestre. Então tomem cuidado com isso porque pode dar alguma dificuldade na procura de informação ou dos slides de teleaula, tá bem? Então tomem cuidado com isso, tá? Mas ó, pessoal, vamos lá, estudem bastante. Eu sei que esse semestre teve algumas mudanças aí, tem algumas adaptações. Tá um pouco diferente, mas podem ter certeza, vocês não estarão perdendo em qualidade. Muito pelo contrário, vocês estão ganhando, como eu disse já. Nós inserimos no conteúdo das disciplinas, nas ementas, principalmente no conteúdo das ementas, pessoal. Muita coisa diferente, muita coisa atualizada em relação ao que eu já falei. Há projetos, como essa disciplina aqui, é uma disciplina bem com enfoque bem diferente, bem legal. Tem na parte de dispositivos móveis também está diferente. E também na parte para programação web, ok? Então, vocês ganharam bastante em conteúdo atualizado. Tá bem? Mas qualquer dúvida, estou à disposição. Grande abraço a todos e boa aula aí. Pessoal, voltando aí com relação ao vídeo, só queria comentar com vocês rapidinho, é um complemento do vídeo dos macaquinhos, porque no começo e no final? Porque a gente estava começando a aula, então eu tinha que esclarecer um pouquinho sobre o processo de desenvolvimento, falar um pouquinho dessa sequência de ciclo de vida e mostrar para vocês novamente que a gente tem um processo e como o Marco também falou, a gente não tem que engessar. Então a gente não quer o quê? Que vocês, nenhuma empresa quer que vocês tenham um modelo de processo, sigam ele à risca, mas não sabem o que estão fazendo. Então, procurem sempre seguir um processo e sempre sugerir melhorias, sempre estar antenado no que pode ser melhorado, no que pode facilitar a sua vida com uma equipe de desenvolvimento. Agora, voltando rapidinho aqui ao quadro, a gente tem mais um modelinho que é o modelo de prototipação. Tá? Esse modelo, pessoal, eu uso bastante, eu gosto muito dele porque você vai dar uma visão mais rápida para o cliente de como você poderia implementar. Ele é apropriado quando o cliente não tem os requisitos de entrada e saída devidamente definidos. Então, através de desenho, através de protótipos, você pode dar essa orientação para ele, você pode dar um norte para ele do que pode ser implementado. Mas vejam bem, deixem bem claro que é simplesmente um protótipo, ele não pode utilizar, né? Se você fizer um protótipo no papel, fica evidente que não pode utilizar. Mas a maioria dos protótipos são feitos em sistemas, são telinhas, que o cliente já acha que ele pode sair utilizando. Então, deixe sempre bem claro nessa apresentação que é simplesmente para ajudá-lo na definição dessa necessidade dele, desses requisitos do cliente. É usado como mecanismo para identificar requisitos de software, criação de um modelo bem próximo do que o sistema irá possuir, então não está implementado. O cliente participa ativamente na construção e validação do protótipo. Ou seja, vocês vão criar um modelo, o cliente vai participar e depois vocês terão o quê? Vocês vão ter o feedback e com isso fazer o quê? Essa evolução, esse acompanhamento até chegar no momento em que o requisito ficou claro para você e também ficou claro para o seu cliente. Tá certo?
Bom, nós vamos encerrar por aqui, né? Por hoje é só, pessoal. Tenha uma ótima semana. Tem mais uma atividade que a gente vai conversar com vocês na aula atividade. Vamos dar sequência a essa aula também, tá certo? E a nossa aula não acaba por aqui, porque a gente tem essa atividade e a gente também tem um fórum para a gente poder conversar, tá certo? Por hoje é só. Isso mesmo, pessoal. A gente agradece, então, a participação de vocês. Tiveram bastante chat aí, né? Bastante contribuições. Né? E a gente vai estar comentando, né, e respondendo algumas dessas perguntas que vieram no chat durante o chat atividade. Um abraço.